É isso aí, acredito que estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto, são 7h45 e, como prometido, nós estamos hoje iniciando a nossa primeira live aqui no Instagram. Então, a partir de hoje, compromisso meu para com vocês, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, eu vou falar com vocês sobre gestão, sobre o meu trabalho como conselheiro e como consultor empresarial. Vamos lá, nesse primeiro encontro, eu prometo que vai ser uma live bem leve e que eu não vou me estender por mais de 20 ou 30 minutos. Então vem comigo que você não vai perceber nem o tempo passar. Fechados? Vamos lá. Nesse primeiro momento, né, é importante informar para vocês que em todas as lives o meu compromisso é sempre trazer temas importantes para reflexão. Bom dia, Tatseli, bom dia, Tereza. E melhor ainda, né, para que vocês possam colocar em prática todos esses conceitos. Então, essa caminhada é para você, empresário, essa caminhada é para você, profissional, que acredita, né, e tem firme preceito de que desenvolver as suas competências, né, tanto técnicas como comportamentais, vai abrir portas para o seu crescimento pessoal e profissional. Então eu falo aqui para empresários e eu falo aqui para profissionais que queiram, em algum momento, discutir os seus desafios, discutir os seus objetivos, discutir o seu crescimento profissional e me coloco à disposição deles através da nossa consultoria. Fechados? Muito bem, falando sobre o tema da nossa live, né? O início de todo o trabalho de uma consultoria ou de um aconselhamento empresarial, como eu costumo chamar, é questionar o interessado, que pode ser o empresário ou o profissional, exatamente para entender o quanto ele está disposto a enveredar por esse caminho. Então a gente normalmente pergunta para o empresário, para o profissional, se ele está disposto a escutar aquilo que ele não quer ouvir. Como assim, Vanderlei? Escutar aquilo que ele não quer ouvir? Exatamente isso, né, gente? Vamos parar para pensar. Ouvir é um processo mecânico, né, do sistema auditivo. Então, a menos que o indivíduo tenha algum tipo de problema, todos nós ouvimos. Agora, a escuta é algo que a gente tem que praticar, né? A escuta ativa, estar atento àquilo que está acontecendo à nossa volta, depende de nós mesmos, né? Quando a gente presta atenção, quando a gente concorda ou não com o que está sendo colocado. Então, na frase que eu digo, se você está disposto a ouvir, né, aquilo que você não quer escutar, ela está dizendo o seguinte, e é aí que mora o perigo, que a maioria dos problemas e dos desafios, tanto na vida empresarial como na vida profissional, muitas vezes começa em nós mesmos. E assumir os nossos erros, as nossas fraquezas, né? Onde você se coloca como o responsável por aquela situação, é alguma coisa que pode ser dolorido, né? E tá cheio de gente por aí que não gosta de sentir dor. É dolorido conhecer, né, a si mesmo. Dói expor as nossas fraquezas. Mas muitas vezes esse é o caminho, né, ou o único caminho para que a gente possa se tornar pessoas melhores para nós mesmos e também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo e identificar, muitas vezes, os pontos em que a gente pode melhorar é o primeiro passo, né? Então, se você pode fazer aí como uma boa parcela dos empresários, né? Como boa parte dos profissionais muitas vezes pensa e diz que a culpa é minha e eu coloco ela em quem quiser. Então, normalmente a gente terceiriza a responsabilidade, a gente terceiriza a nossa culpa, vamos dizer assim, para outras pessoas.
Então, se as coisas não estão acontecendo na minha empresa, se as coisas não estão acontecendo na minha vida, é culpa do governo, é culpa lá da empresa, é culpa do meu chefe, é culpa do vizinho, do gato, do cachorro e do papagaio. É culpa de todo mundo, menos a minha culpa. Essa muitas vezes eu não assumo. E isso é importante na consultoria, por quê? Porque se o empresário, se o profissional não está pronto para se desenvolver, se ele não está pronto para levar adiante esse desafio, partindo do pressuposto que muito provavelmente a mudança vai começar por ele mesmo, então não adianta nada você seguir aí adiante. Faz sentido isso para você? Por que eu pergunto se isso faz sentido para você? Porque se não fizer, não adianta. Não adianta me seguir aqui nas lives, não adianta nos chamar para conversar para uma consultoria. Isso é importante, é o ponto de partida, né? A consultoria nem começou ainda quando você vai ter que ter a consciência de que essa mudança muito provavelmente vai passar por você e vai ser dolorido. Então, não quer dizer que vai, mas pode acontecer, né? Então, todo o início, né, e a conclusão de um processo de diagnóstico, que é o primeiro passo da consultoria, muitas vezes a origem do problema pode estar relacionada aí ao empresário ou à liderança, né? Então, não vai adiantar nada propor mudanças se essas forças não estiverem dispostas, porque toda mudança reflete no comportamento das pessoas, reflete na cultura da empresa, da organização. E essa empresa, ela é composta de pessoas. E normalmente ela espelha ou ela imita as lideranças, né? O empresário, os líderes, a forma com que eles agem e conduzem o dia a dia. Eu postei o outro dia aí falando sobre mimetismo, né? É uma característica do ser humano de imitar o outro. Então não adianta nada eu dizer para a pessoa faça como eu estou dizendo, se as minhas atitudes no dia a dia não refletem isso que eu estou dizendo. Então eu não cumprimento o porteiro, eu não cumprimento as pessoas na rua, eu não dou atenção àquelas pessoas que não me trazem imediato interesse. Então isso é um comportamento e as pessoas observam esse comportamento o tempo todo. Então é muito complicado iniciar qualquer processo se a gente não está disposto à mudança, se a gente não está disposto a olhar para nós mesmos, a olhar as nossas limitações e querer nos desenvolver. A gente pode tentar ensinar, a gente pode tentar passar um conteúdo, mas a gente provavelmente vai ter dificuldade se não houver a predisposição do outro lado. Mas, Vanderlei, o processo de diagnóstico, né? Como é que ele funciona? Isso tem algum custo? Vamos lá. A consultoria em si parte do pressuposto que, antes de mais nada, tem de haver um diagnóstico, né? É importante olhar para aquela situação, para aquela empresa, para aquele profissional e identificar ali quais são os pontos de melhoria. Eu digo melhoria porque nem tudo parte da ideia de que há um erro. Na verdade, a coisa pode estar funcionando, mas ela pode ainda assim ser melhorada, né? Quando a gente fala da expertise do Vanderlei, que é atuar sobre a estrutura, sobre o processo e sobre as pessoas, não necessariamente quer dizer que esteja errado, mas que pode haver espaço para quê? Para melhorar. Então, se você sente que a tua empresa, que a tua carreira, que a tua vida, muitas vezes, ela está estacionada, ela parece que não evolui, isso tudo é um processo e começa por um planejamento. O planejamento começa em identificar os pontos positivos e os pontos negativos de toda a situação. Então, a partir daí, a gente vai começar o processo de diagnóstico. E ele começa numa conversa inicial, informal, lá com o empresário ou com o profissional, onde a gente tenta entender lá o que eu chamo das dores do empresário. Por que dores do empresário? Porque o empresário está sentindo aquele incômodo, né? Aquela dorzinha chata todos os dias que diz para ele, empresário ou profissional, que alguma coisa não está bem, tem um certo incômodo e muitas vezes a gente aprende como uma dor de cabeça, né? A gente convive com ela, mas muitas vezes não está disposto por N razões
eu não estou aqui questionando as opções de vida de cada um de nós, mas por N razões a gente vai convivendo com aquela dor de cabeça. E muitas vezes a gente precisa pensar, né, que através desse bate-papo, onde a gente vai conversar sobre as dores do empresário, é que surgem os primeiros questionamentos, onde a gente vai iniciar o desenho desse projeto de aconselhamento e de consultoria. E esse primeiro papo, até porque ainda não existe algo formal sobre o entendimento dessas necessidades ou dessas melhorias, isso não tem custo. Então, chama o Vanderlei, vamos bater um papo, vamos tentar entender o que está acontecendo, como é, né, o fluxo, como é que funciona a organização e as pessoas dentro dela, para a partir daí construir um projeto de consultoria e de aconselhamento lá para a sua empresa. Agora, faz sentido para a sua empresa, nesse momento, passar por um processo de consultoria e aconselhamento? A proposta de trabalho da sua empresa, a forma com que vocês estão aí dispostos a evoluir por isso, faz sentido para o Vanderlei, para o consultor? Então, se a gente perceber que existe um alinhamento, né, entre a necessidade do empresário e a proposta do consultor, aí a gente segue adiante com essa conversa e nós vamos identificar, sim, a partir daí nós vamos estruturar um projeto de trabalho, iniciar a discussão aí sobre a abrangência, o prazo e os objetivos desse trabalho que a gente pretende fazer e os objetivos que se pretende alcançar. Ah, mas Vanderlei, você está falando aí de prazo? Acho que isso é importante a gente discutir, porque quando eu falo de prazos, eu estou dizendo que o meu modelo de trabalho, ele não acredita em consultoria eterna. O que é uma consultoria eterna? É quando o consultor, quando o profissional chega para apoiar aquilo que se propõe dentro da empresa e não sai mais dali, né? Ocupa praticamente uma posição dentro da organização. Eu não vejo a consultoria, o aconselhamento dessa forma. Eu acredito que isso é um trabalho que tem que ter começo, meio e fim. Mas por que começo, meio e fim? Porque a gente vai desenvolver um trabalho como um projeto. Eu não posso me eternizar lá na empresa. E por que eu entendo que a gente não pode se eternizar na empresa? Porque eu acredito que o trabalho do aconselhamento, o trabalho da consultoria, ele tem que gerar experiência, ele tem que gerar aprendizado, ele tem que gerar conhecimento. E a partir de um dado momento, sem a presença do consultor, sem a presença do Vanderlei lá na empresa, a empresa vai desenvolver os seus processos, ela vai seguir o seu caminho sem a interferência do consultor. Eu acho que isso é o tipo, ou é o modelo de consultoria mais saudável, porque ele parte do pressuposto que eu estou lá, né, não ocupando temporariamente um espaço, e sim auxiliando através da experiência, através dos conhecimentos do consultor, a empresa encontrar o seu caminho. Gera ali o aprendizado, gera o conhecimento e segue a sua vida tranquila, né? Então, eu acredito em projetos que geram conhecimento. Então, no futuro, podem vir outros projetos, outras consultorias, outros temas a serem abordados e a serem discutidos? É óbvio, né, gente? Quando a gente engrena isso tudo, isso começa a funcionar, não tem limite. Na verdade, todos os dias a gente tem algum espaço para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa empresa. A gente só precisa estar aberto a enxergar isso. Isso se torna, com o passar do tempo, algo natural. É um processo, como a gente diz, de melhoria contínua. Porque as pessoas pensam, eu vou fazer uma consultoria, vou organizar a minha empresa e está tudo certo. Que bom que fosse assim, né, gente? Mas infelizmente, e principalmente hoje em dia, o mercado, de uma forma geral, é algo muito dinâmico, né? Ele muda a todo instante. Então, infelizmente, quando a gente acha que está tudo certo, quando a gente acha que está com as pessoas certas, nos lugares certos, quando os meus processos estão redondinhos, como a gente fala, vem alguma novidade do mercado, da concorrência, vem alguma medida aí imposta por legislação ou por alguma questão proveniente do governo, e a gente tem que sair
sair de novo da zona de conforto, né? Aquele lugar quentinho, gostoso, que eu faço igual todos os dias, e nos colocar na situação de fazer diferente. Então, é um processo que não tem mais fim. Ele tem começo, quando eu reconheço que eu preciso, a todo instante, planejar e buscar atingir da melhor forma possível os meus objetivos. Tem começo, mas não tem fim. Então, eu costumo dizer muitas vezes, né, e o pessoal brinca com isso, eu me lembro dos meus alunos na universidade, dizendo, pô, Vanderlei, você fala algumas coisas que acontecem na empresa que parece que você trabalha lá na minha empresa. E faz sentido, né, gente? Porque eu costumo, inclusive, brincar com o pessoal que não existem erros novos. Na verdade, existem outras pessoas cometendo os mesmos erros. Isso é cíclico, né? Isso retorna aí. Então, embora nós, né, somos seres únicos, né? Cada um de nós é um indivíduo, somos seres únicos, mas a gente costuma cometer basicamente os mesmos enganos, os mesmos erros. Então, quando você tem a possibilidade de usufruir da experiência, da vivência de outros profissionais, isso se torna muito relevante, muito importante, porque é inteligente, né, a gente usar a experiência, a expertise de outros profissionais, de outras pessoas no meu negócio, para acelerar o meu processo de conhecimento, o meu processo de desenvolvimento. Então, para isso, muitas vezes, que existe aí o trabalho da consultoria. É quando você traz para dentro da sua empresa, para dentro da sua vida, profissionais com expertise que já passaram por diversas situações em vários contextos, né, para poder contribuir de alguma forma. E as pessoas às vezes falam, mas isso tem um custo. Não, gente, não entenda a consultoria, não entenda o aconselhamento como um custo, e sim como um investimento. Porque se ele for feito pensando na melhoria, se ele for feito pensando em trazer, né, mais tranquilidade para a minha operação, então isso aí não é custo, isso é um investimento. Porque logo e muito em breve você vai poder colher, né, os frutos desse investimento. E muitas vezes você vai perceber que o investimento é muito pequeno em razão de tudo aquilo que ele pode trazer de positivo para a minha vida e para a minha empresa. Tá, e aí vocês vão me perguntar, né? Vanderlei, mas como é que você pode contribuir, como é que você pode ajudar as empresas e esses profissionais, né? O Vanderlei, eu já me apresentei um pouquinho aí através das redes sociais, né? E todos os dias eu dou um spoilerzinho sobre aquilo que eu penso, sobre alguns dilemas aí dos empresários quando eu falo sobre gestão. E aí eu recomendo, me segue lá no Instagram, me segue no LinkedIn e logo logo tem novidade no YouTube, tá, gente? Então sigam lá Vanderlei Angelini. Eu digo que antes de mais nada, já que nós falamos que nós somos indivíduos únicos, eu sou o Vanderlei, o esposo da Tereza, o pai do Danilo e do Felipe, o avô do Otávio, do Theo e da Maia. Então, quando pessoa, já trilhei um caminho que posso dizer que trouxe aí experiência, vivência no âmbito familiar. E essa família que sempre me apoiou muito, para que em mais de 40 anos aí no mercado corporativo, né, fui executivo de empresas nacionais e multinacionais de vários segmentos, sou professor universitário há mais de 15 anos, por formação sou bacharel em administração de empresas e fiz depois especializações através de pós-graduações na área de gestão estratégica empresarial e gestão estratégica de pessoas. Então, uma bagagem, né, adquirida aí desenvolvendo o que a gente chama de competências técnicas. E depois, com vários cursos, com vários treinamentos, com várias capacitações, desenvolvendo as minhas competências comportamentais.
Onde é que isso tudo começou? Até para que as pessoas entendam um pouco sobre a proposta de trabalho do Vanderlei. Eu iniciei a minha carreira na área de finanças, né, gente? Passei por empresas multinacionais, iniciei minha carreira lá nas antigas lojas Mapping, e o pessoal brinca que quando eu falo que iniciei pelo Mapping, eles já imaginam quanto tempo de estrada tem o Vanderlei. Depois passei por GM, passei por Scania, vim para o interior do estado, onde eu fui empreendedor e aprendi muito com isso. O Vanderlei quebrou, tá, gente? Mas um consultor que quebrou, vocês querem maior aprendizado quando empreendedor, quando você passa por uma situação de sufoco e resolve repensar todo aquele conceito? Pois é, eu passei por isso lá no início dos anos 2000 e o aprendizado foi gigante, à medida que foi possível identificar os pontos em que houve aí possibilidade, onde há a possibilidade de melhoria. Então foi um aprendizado gigante que me levou, inclusive, a ser consultor do projeto Empreender, uma parceria aí com o Sebrae de São Paulo. Depois fui consultor empresarial aqui em Franca e acabei me conduzindo, atuei aí como gerente executivo na associação comercial aqui da cidade. Fui depois caminhar pelo sistema de saúde suplementar, fui executivo do sistema Unimed, na Unimed Franca e na Unimed de Bebedouro, e paralelamente a isso, professor universitário na Unifran e na Unifafib. Então, à medida que os desafios foram crescendo, né, eu percebi a necessidade de ir me moldando, né? De eu ir aprendendo novas coisas, de buscar novos conhecimentos, principalmente na linha comportamental. Afinal de contas, né, a partir de um dado momento da minha carreira, eu estava à frente, né, liderando grupos de mais de 450 profissionais entre administração e assistência, numa área de extrema complexidade, né? A área da saúde exige que você esteja preparados para grandes desafios. Então, ao longo dos anos, né, por vários setores aí, desde as áreas de finanças e controladoria, as áreas de gestão, né, as áreas de gestão de pessoas, eu acabei desenvolvendo um perfil que eu costumo dizer que é generalista. Ou seja, passei por vários setores, por várias situações, por empresas de vários segmentos e me permitiram adquirir competências tanto técnicas como comportamentais que me trazem uma vivência, uma experiência que eu me considero um profissional diferenciado do mercado, né? E é isso que me possibilita oferecer a você um diagnóstico super amplo e assertivo daquilo, né, que eu chamo das dores do empresário. Então eu tenho uma linha de trabalho muito focada, né, na estrutura, no processo e nas pessoas da sua organização, e é nelas que eu acredito como diferencial competitivo. Nelas, nas pessoas, gente. Eu aprendi ao longo do tempo que existe uma condição de você fazer a gestão da empresa, mas você tem que enxergar a empresa, e eu costumo falar isso muito claramente para os empresários e nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que as pessoas fazem a diferença, sempre fizeram e sempre vão continuar fazendo. Você pode usar a inteligência artificial, você pode usar da tecnologia, mas as pessoas sempre fizeram e sempre farão a diferença. Lá atrás, quando elas vendiam para as organizações, quando elas trocavam com as organizações a mão de obra. Hoje, quando elas trocam expertise, conhecimento. Então mudou um pouco e nós levamos a régua, por isso que a gente fala tanto de qualificação, por isso que a gente fala tanto de aprendizado, nós elevamos a régua. Nós saímos da mão de obra, do trabalho braçal na grande maioria das atividades com o advento da automação e nós trouxemos as pessoas para um outro patamar.
para um patamar técnico, para um patamar de análise. É aí que as pessoas colocam as suas experiências, a sua inteligência, os seus conhecimentos a favor, né, da empresa e do seu dia a dia. Então, olhando para a empresa, pensando numa consultoria, e se isso te despertar, a gente pode conversar, a empresa é formada de capital. De um lado, o capital financeiro, do lado, o capital humano. Capital financeiro, capital humano. Vanderlei, o que é capital financeiro? Capital financeiro, gente, é dinheiro, é tecnologia, é estrutura, são equipamentos. Isso é o capital financeiro de toda a organização. E o capital humano, Vanderlei? O capital humano é a cultura, é a educação, é o preparo, é a inteligência, são as pessoas. E aí pensa comigo, vamos raciocinar juntos para entender esse conceito. Eu posso, ou o meu concorrente pode, adquirir o dinheiro, a tecnologia, o equipamento, a estrutura, exatamente como eu, exatamente como a minha empresa. O meu concorrente consegue fazer isso, mas dificilmente o meu concorrente vai conseguir ter a mesma equipe que eu tenho. Por quê? Porque nós somos únicos. Então você, empresário, quando você consegue estruturar bem a sua empresa, quando você consegue ter as pessoas certas na sua organização, quando você consegue colocar estas pessoas nos lugares certos, o teu diferencial competitivo em relação à sua concorrência, em relação a outras empresas, é gigante. Porque são as pessoas que vão construir os degraus da escada do teu sucesso. Não é a tecnologia, até porque tecnologia hoje em dia é fácil, é simples, todo mundo tem. Eu tenho que pensar nas pessoas. Eu tenho que desenvolver a mim e desenvolver a minha equipe quando pessoas. Isso faz sentido para você? Se faz algum sentido para você, é importante explorar isso aí e vai ser um prazer conversar com você aí sobre as suas dores. Então, como eu prometi no início da live, eu não quero me alongar muito sobre esse tema. E a garganta seca. E queria dizer para vocês que foi um prazer poder participar desse primeiro encontro e falar um pouquinho sobre o Vanderlei, sobre a consultoria, mas principalmente sobre algumas questões que são aquelas importantes para mim. Ou seja, falar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, sobre as minhas crenças, sobre os meus valores, sobre aquilo que é o meu propósito e o meu objetivo quando pessoa e quando profissional. Eu já caminhei aí uma longa jornada no meio corporativo e hoje a minha proposta de trabalho é poder usar o meu tempo, a minha expertise para ajudar pessoas, para ajudar empresas a se desenvolverem. E é óbvio, né, gente? No final das contas, ainda buscar a minha subsistência, buscar o meu rico dinheirinho através desse meu trabalho. É uma inversão, né? Eu costumo dizer o que te faz acordar todos os dias pela manhã. E a primeira pergunta, ou a primeira resposta, na verdade, da grande maioria das pessoas é pagar os meus boletos. Mas eu vou dizer uma coisa que me ficou muito clara ao longo do tempo, né? Boletos todos nós temos para pagar. Eu tenho, você tem, o empresário tem. Mas ele não é o que nos move, ele não é o que nos conduz, né, a levantar todos os dias pela manhã e ter disposição e predisposição a fazer desse dia o meu melhor dia e de fazer de mim uma pessoa melhor todos os dias. Então isso é um propósito. Isso é algo que me impulsiona e mesmo depois de tantos anos eu sinto maior prazer em levantar pela manhã e me ver de forma ativa, produtiva e poder trazer aí para as pessoas um pouquinho daquilo que eu aprendi. Mas quero que o nosso bate-papo ainda possa ficar melhor, né? Manda as suas dúvidas, faça aí os seus comentários
que eu vou falar sobre eles no nosso próximo encontro, tá? E não esqueça, me siga lá nas redes sociais, tem muita novidade vindo por aí, tem muita coisa para a gente discutir. E dando um spoiler, né, sobre a próxima semana, próxima quarta-feira, mesmo horário, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né, sobre como identificar os fatores de risco lá na sua empresa. Eu digo que fator de risco lá na empresa, e aí para vocês conseguirem associar isso com maior facilidade, é mais ou menos como a gente faz numa consulta médica, né, gente? É quando uma dor de cabeça se torna constante. E a partir daí eu tenho dois caminhos, né? Ou eu continuo tomando o remédio para essa dor de cabeça, ou eu busco descobrir a origem do mal, né? A origem da dor de cabeça, e a partir daí eu vou tratá-la. Então o que a gente vê é que muitos profissionais e que muitos empresários aprendem ou convivem com a dor de cabeça. Então vai sempre tomando um remedinho. Eu tenho uma triste informação para trazer para vocês. Tal qual acontece na dor de cabeça, se eu negar que eu posso melhorar, se eu negar que a minha empresa pode melhorar, é muito provável que essa dor de cabeça pequena, que me incomoda um pouco todos os dias, vá se tornar uma grande dor de cabeça. E tal qual acontece na área da saúde, né, gente? É possível que esse mal que não foi tratado lá no começo agrave a minha saúde, agrave a minha situação. Então pensa nisso, porque é importante. Vem comigo nas lives, vem comigo em breve lá no YouTube, onde a gente vai deixar conteúdo gratuito para você empresário, para você profissional. E me segue no Instagram, todos os dias tem postagem com algum tema, no mínimo interessante, mas com toda certeza que vai levar você a fazer alguma reflexão, que vai causar em você algum incômodo, porque é essa a minha linha de trabalho, é causar o incômodo para que você se movimente e através desse movimento você possa crescer e se desenvolver. Fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado por terem acompanhado a nossa live e a gente se fala na semana que vem. Feito, gente. Um abraço, Amélia, um abraço, Janaína, o pessoal da Plim Marketing, Danilo, Felipe, eu estou vendo aqui Gisele, Eletrofrancilva, um abraço, Cido. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo no coração de vocês.